Daniel. Esse é um capítulo um pouco mais fácil de entender, certo? Já passamos pela parte mais complexa, que é essa parte de datas, essa parte de símbolos. Ainda tem mais um capítulo assim que é complicado, que eu considero complicado, que é o capítulo 11. Mas quem já atravessou todos esses capítulos até agora já está bem vacinado, já está bem preparado, certo? O 11 é o mais complexo. Por que pareça, o capítulo 11 do livro de Daniel, ele é o mais complicado, mas é basicamente o que a gente já viu antes, só que com outras palavras, certo? Então não se preocupe, nós vamos entendendo aí aos poucos, certo? Então pode abrir em Daniel 10, vamos ler aí o verso do 1 ao 3. Daniel 10, versos do 1 ao 3. Diz o seguinte: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Eu acredito que o termo grande conflito talvez venha até desse verso. Eu tenho uma leve suspeita que a expressão grande conflito pode surgir até desse verso aí. Então, ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Deixa eu só compartilhar a tela aqui para ficar melhor. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Ou seja, então, Daniel teve essa visão, uma visão que deixou ele bem assim, chocado, deixou ele bem assim, em estado de... Ficou assim, preocupado com essa visão que ele teve, certo? E aí ele fica sem comer e sem beber. Muitas das visões que ele tinha, que ele não conseguia entender, ele ficava assim, ele ficava orando para Deus revelar o significado para ele. Porque é muito ruim você receber uma revelação, receber uma mensagem de Deus e você não entender. Então, por isso que Daniel ficava tão preocupado para entender o significado daquela visão, certo? Então, Daniel e seus companheiros, eles estavam caminhando ali pelas margens do rio Tigre, e ele recebeu essa visão, e aqueles que estavam em volta dele tiveram muito medo, né? Ó, você vê isso aí pelo verso 7, ó, capítulo 10, 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que comigo estavam nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Mas já vamos ver por que ele ficou assim. Então, gente, Daniel ficou ali em oração para tentar entender o significado da visão, certo? E o que Daniel viu na visão? Dos versos 5 ao 7, Daniel ele viu um grande conflito envolvendo o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. Os samaritanos eles estavam tentando influenciar o rei da Pérsia a não permitir mais que os judeus reconstruíssem a cidade. Nesse momento aqui, gente, os judeus já tinham voltado da Babilônia, uma boa parte já tinha voltado, e já estavam começando a reconstruir o templo, certo? Mas aí tinha um bocado de obstáculos para eles reconstruir o templo. Primeiro, falta de recursos. Quer dizer, o rei mandava recursos, mas, como eu disse ontem, não era a mesma coisa que no tempo de Salomão, tinha muito mais dificuldade. E o rei mandava os recursos, só que aí vinham os samaritanos, que os samaritanos, gente, eram os remanescentes, eram os descendentes daquelas tribos de Israel do norte,
que tinham se misturado com os gentios. Por isso que eles eram bem assim, mais para lá do que para cá. Eles adoravam os ídolos e adoravam o Deus de Israel ao mesmo tempo. Então os samaritanos eram um povo misturado, assim, não dá para confiar neles. Então eles vinham e ficavam querendo botar areia na construção de Jerusalém e na construção do templo. Fora que tinha Tobias e Sambalate, que você pode conferir depois nos livros de Esdras e Neemias, fala muito desses dois personagens. Tobias e Sambalate. Esses dois homens ficavam só perturbando e tentando atrapalhar a construção. Eles ficavam até enredando para as outras nações ao redor para virem impedir a construção do templo, certo? Então, como resultado dessa oposição, a obra de reconstrução do templo teve que dar uma pausa, porque estava muito difíceis as condições. Então, por isso que Daniel ficou preocupado, certo? Então, olha só, vamos entender uma coisa aqui. Ciro havia derrotado a Babilônia no ano 539 a.C., certo? Daniel 9 menciona que Daniel estudou os rolos do profeta Jeremias. E quando ele estudou esses rolos, ele percebeu que a escravidão na Babilônia teria que durar 70 anos. Então, aproximadamente do ano 605, que foi o momento da primeira leva de pessoas que Nabucodonosor levou para a Babilônia, começa o cativeiro e vai até o ano 536, 535 a.C., certo? Porque Nabucodonosor ele veio 3 vezes. Ele veio 3 vezes. Ó, a primeira invasão foi no ano 605. A segunda foi no ano 597. E a última, que foi a pior de todas, foi no ano 586. Nessas duas primeiras invasões de Nabucodonosor, ele foi levando com ele os jovens. Ele foi levando com ele os nobres, os jovens que eram das famílias mais ricas de Jerusalém, que eram da linhagem do rei. Ele levou esses jovens, incluindo Daniel e seus amigos, para poderem atuar lá junto com os jovens da Babilônia, naquela faculdade da Babilônia. Mas, rapaz, hoje tem 30 conexões, ó. Vocês podendo ter entrado ontem, que ontem era o dia, hoje pode entrar, mas ontem era o dia para dar 60 pessoas, que ontem era o dia dos 2.300 anos. Mas tá bom, Deus seja louvado. Então, a gente conta o cativeiro a partir do ano 605, que foi da primeira leva, que foram os primeiros cativos, certo? Então, 70 anos de cativeiro. Aí, por que era tão importante o templo ser reconstruído, gente? Por que era um sonho de todo mundo que estava lá na Babilônia, de Daniel, de Jeremias? Por que era tão importante? Porque o templo, gente, era a essência da vida do povo de Israel. Isso a gente vê lá em 1 Reis 8, verso 43, que diz assim, na oração de Salomão, verso 43, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Ou seja, então o templo era a casa de Deus. O santuário era o centro da verdadeira adoração que Deus tinha estabelecido. Ele havia ordenado Moisés para construir aquele tabernáculo, depois virou o templo que Salomão construiu. Então ali era o centro da religião, ali era o centro da vida do povo de Israel. Então toda vez que eles, no momento que eles foram levados cativos, a perda do templo foi uma coisa assim que deixou eles muito pesarosos, porque o templo era tudo para eles. Inclusive tem aquele salmo, né, Salmo 120 e alguma coisa, que é aquele saudades do lar, saudades de casa, que o povo de Israel está nas margens do rio, lá da Babilônia, e junto aos salgueiros eles ficam lá, e eles ficam lamentando a falta do templo, ficam lamentando a saudade que eles estão de casa. E aí os captores, né, os babilônicos lá, os caldeus, ficavam mangando, ei, canta aí uma das canções lá de Sião. E eles dizem, como é que nós vamos cantar músicas de casa sem que nós estamos numa terra estranha? Não faz sentido.
Então, nessa oração de Salomão, Salomão fez um momento da oração e diz assim, olha, quando o povo for levado cativo, se esse povo for levado cativo algum dia, que lá do lugar onde eles estão, que eles possam orar voltados para esse lugar. E quando eles orarem voltados para esse lugar, ouve tu nos céus, liberta teu povo e traz eles de volta para a tua terra. Então, ancorados nessa oração de Salomão, o povo criou uma esperança. O povo criou ali uma certeza de que, mesmo distantes, um dia eles iriam voltar. E que se eles continuassem orando voltados para o templo, tudo ia dar certo. Certo? Então, gente, o templo era a base. Certo? Daniel orou para que se cumprisse a profecia, para que Deus cumprisse a sua promessa. Então o templo começou a ser reconstruído, né? E estava enfrentando dificuldades. Agora, gente, o profeta Ageu, ele profetizou que o Messias, ele iria vir para esse templo, certo? Para esse templo aí. Isso está em Ageu 2:7. Não sei como eu achei Ageu assim tão fácil. Aí, ó. Ageu, capítulo 2, verso 7, diz assim: farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Essa versão aqui não é a perfeita. A melhor versão perfeita é a que diz assim: e o desejado de todas as nações virá a esta casa. As coisas preciosas não tem nada a ver. O que importa é o desejado de todas as nações. Por isso que o livro tem esse nome. Eu acho interessante que de todos os títulos de Jesus, Animar descreveu o título mais incomum, né? Podia ser o Rei dos Reis, podia ser o Príncipe da Paz, podia ser o Filho de Deus, mas esse título, Desejar Todas as Nações, só aparece nesse verso. E ele é bem abrangente, assim, ele é um título universal, mostrando que Jesus é para todos, né? Então, aqui a versão que diz o Desejado das Nações, ela é a mais impactante, porque mostra que o Messias iria vir para esse segundo templo. E aí o verso 9 diz assim: a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa profecia de Ageu aqui serviu até para consolar aquele povo que voltou, porque lá em Esdras diz que quando o povo voltou lá do cativeiro e chegou na cidade toda destruída, só a tapera, tudo quebrado, as muralhas destruídas, o templo destruído. As pessoas que tinham ido para o cativeiro, que estavam agora 70 anos mais velhas, todo mundo chorou. Houve um choro, milhões de pessoas chorando. Diz até que as pessoas das outras nações, os outros pessoal que morava ali por perto, escutou o choro de longe. Ou melhor, o choro não foi quando eles chegaram, foi na verdade quando eles reconstruíram o segundo templo que eles pararam, olharam assim e choraram porque eles lembraram de que o templo de Salomão era 1000 vezes mais bonito, era 1000 vezes mais luxuoso, aquele templo não chegava nem aos pés. Aí Ageu diz, olha, depois esse segundo templo aí vai ter muito mais glória do que o primeiro, não porque ele vai ser mais bonito, não porque ele vai ser mais luxuoso, mas é porque o Messias vai vir a esse templo. Então a glória do segundo templo foi maior porque Jesus andou ali, certo? Então era por isso que Daniel estava ansioso de que a profecia fosse cumprida, de que Jerusalém pudesse ser reconstruída, certo? Então é por isso que Daniel orou, por isso que Daniel buscou a Deus, por isso que ele fez jejum, por isso que ele ficou sem comer e sem beber, para poder entender, para que as orações dele fossem respondidas. Então eu vou voltar aí para Daniel. Então Daniel faz uma oração para que o povo possa voltar, para que o cativeiro acabe, ok? E aí, olha só, aparece uma pessoa aqui para consolar Daniel. E que pessoa é essa? Capítulo 10, versos 5 ao 7. Nas margens do rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilho, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo,
Os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Gente, as características dessa pessoa aqui não são de um anjo. As características dessa pessoa aqui são de um ser muito maior do que um anjo. Porque essas características aqui aparecem em Apocalipse 1, 12 ao 18, que diz o seguinte, vamos conferir. Ó, voltei-me para ver quem falava comigo, agora é João, não é Daniel. E ao voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Tá vendo? Ó, é a mesma pessoa. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes a um bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. E quem é essa pessoa aqui? Verso 17. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é essa pessoa aí? Jesus. Então, Jesus apareceu em pessoa para Daniel e apareceu em pessoa para João. E ele tem essas características aí, certo? Então, o que significa esses símbolos, esse traje de Jesus aí? O fato de ele estar vestido em linho, certo? Ou vestes talares, é a veste sacerdotal. Era a veste que o sumo sacerdote usava. E ele não está lá agora intercedendo por nós, então ele está vestindo veste de sumo sacerdote. Então, é o símbolo da obra de mediação, de intercessão dele. Essa cingidura de ouro, né, esse cinto de ouro, é a prontidão de Jesus em fazer tudo que for preciso pelo seu povo, pela sua igreja. Os olhos como tochas de fogo representam a firmeza do olhar de Jesus e que intimida os seus inimigos. Inclusive, lá em 2 Tessalonicenses diz que depois de Jesus levar os salvos para o céu, ele vai matar os ímpios, né, com o seu olhar e com o sopro da sua boca, certo? Então, o olhar de Jesus, embora seja terno e meigo para os seus filhos, ele é aterrorizante para os inimigos dele. Por isso que é os olhos como tocha de fogo. Pés como de bronze representa o poder dele para defender o seu povo e derrotar os inimigos. E a voz como o estrondo de muitas águas representa a palavra de Deus, certo? A Bíblia, ok? Então Jesus apareceu para Daniel. E note que Daniel e João tiveram a mesma reação. Ó, quando Daniel viu Jesus, verso 8, assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. Daniel e João caíram inconscientes diante dessa visão do Jesus glorificado. Só que o que aconteceu nas duas visões, tanto com Daniel, tanto com João, os dois caíram ali, mas aí o que foi que Jesus fez? Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Então Jesus levantou Daniel e Jesus levantou João e tirou e fez da fraqueza deles força. Colocou neles uma força sobrenatural e fez com que eles ficassem em pé. E aí, gente, Jesus se dirige para Daniel e diz assim, ó, verso 19, 23. Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. E o 23. Isso é tô lendo no 10, né? O 23, o capítulo 9 diz assim. Quando você começou a fazer suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Olha aí. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. E o 19 diz, ao 19 é a oração de Daniel. Então veja, Daniel é chamado de homem muito amado pelo anjo Gabriel. Isso é no capítulo 9. Então no capítulo 10, Jesus aparece para Daniel e agora Jesus vai explicar, certo?
ou quem aparece para Daniel na margem do rio é Jesus, que a característica é de Jesus, certo? Só que agora, quem está falando com ele aqui no verso 12 não é Jesus. Aqui quem está falando é o anjo Gabriel, certo? E aí o anjo Gabriel diz assim, olha, Daniel capítulo 10, verso 12. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Vamos entender isso aqui. Certo? Me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Pronto, essa é a parte mais importante da mensagem de hoje. Vamos entender isso aqui. A palavra príncipe, gente, ela pode significar, é usada em Daniel para se referir a seres sobrenaturais, certo? Então, esse príncipe do reino da Pérsia e esse Miguel, um dos primeiros príncipes, é tudo símbolo de profecia, certo? Então, vamos entender isso aqui. O que representa príncipes nesse contexto de profecia? O texto bíblico ele deixa claro que por detrás do rei da Pérsia estava o príncipe do mal, que é Satanás. Vocês se lembram que lá na armadura de Deus fala principados e potestades do mal, que estão nas regiões celestes? Então, quando Daniel orou para que ele pudesse entender a visão, para que ele pudesse ficar mais tranquilo com relação à volta do povo para a terra deles, Deus mandou o anjo Gabriel. Só que o anjo Gabriel não pôde chegar até Daniel porque tinha uma barreira de demônios impedindo que o anjo chegasse. Esse príncipe do reino da Pérsia representava Satanás. E ele, junto com os demônios, estava impedindo que o anjo Gabriel chegasse para explicar a visão para Daniel. Então, é por isso que se refere dessa maneira. Inclusive, Jesus ele chama Satanás de o príncipe desse mundo, certo? Então, Daniel ele viu aí uma luta intensa, dois poderes em conflito, certo? De um lado estava um anjo mau para frustrar os desígnios de Deus e do lado estava Gabriel que tinha vindo para auxiliar Daniel. Então, quem é que vem em auxílio a Daniel para ajudar ele a compreender isso? Quem vem em auxílio de Daniel é justamente Miguel. Só que aí tem um detalhe. Aí chama Miguel de um dos primeiros príncipes. Então vamos entender isso aí. Chama Miguel de um dos primeiros príncipes. Aí essa expressão um dos primeiros príncipes, na verdade não quer dizer que ele é um dos primeiros no fato de ele ter sido criado primeiro. Esse um dos primeiros príncipes quer dizer que ele é o principal. Ele é quem tem a primazia. Ele é quem tem o poder sobre os outros anjos. Esse nome Miguel, gente, é um dos títulos de Jesus, certo? É um título que é atribuído a Jesus, que ele quer dizer assim, quem é como Deus? É um título militar de Jesus. Toda vez que Jesus vem para enfrentar Satanás, ele usa esse título. Não sei se vocês já viram, mas em lutas de boxe, acho que até no UFC deve ter isso, quando um campeão é anunciado lá pelo narrador, ele diz, olha, com vocês, o destruidor, com vocês, o doutrinador, aquele que esmaga todo mundo. Então ele vai citando os títulos do cara até chegar no nome dele, certo? Então é como se Jesus tivesse um desses títulos quando ele fosse enfrentar Satanás. Então Jesus não é um anjo, Jesus é o chefe dos anjos. Então Miguel diz que ele é o arcanjo Miguel, porque arcanjo quer dizer arque-anjo, o chefe dos anjos, certo? Então Jesus, ele lidera os anjos nas batalhas contra Satanás. Então é um título de Cristo. Então, por que a gente atribui tanto que Miguel significa Jesus? Porque lá em Judas 9, Miguel ele aparece num confronto contra Satanás pelo corpo de Moisés. E aí, Jesus ali, Miguel, ressuscita Moisés. Ele vence Satanás e ressuscita Moisés. Então, somente Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. Então, é por isso
que ali não está se referindo a um anjo, está se referindo a Jesus. E outra, quem é que apareceu lá para Josué quando ele estava prestes a invadir Jericó? Quem é que aparece? Jesus, o comandante do exército do Senhor. Ele apareceu ali como um líder militar, para mostrar a Josué que toda vitória só vem do Senhor. Toda vitória na nossa vida contra Satanás, contra qualquer problema, só vem se nós estivermos do lado do exército de Jesus, do exército de Deus. Então, gente, em resposta à oração de Daniel, Jesus veio em pessoa para livrar o seu povo e confortar o coração do profeta, certo? Satanás, na profecia, ele era representado pelo príncipe do reino da Pérsia. Ele foi expulso e então a obra de reconstrução do santuário pôde ser concluída, certo? Então, gente, terminada a obra, as atividades lá no templo elas foram retomadas e os sacrifícios voltaram a acontecer, e no tempo exato Jesus veio em pessoa para cumprir os símbolos da profecia e para trazer a salvação. Amém. Então foi preciso Jesus vir em pessoa. Gabriel não estava dando conta de lutar contra Satanás e os demônios, mas quando Jesus chegou não ficou um demônio sequer. Então Daniel pôde entender a visão, a obra voltou a ser concluída, a obra voltou a ser construída e ali o templo voltou a funcionar. Então, gente, essa é a profecia do capítulo 10. Mostra a realidade do grande conflito entre o bem e o mal. E Ellen White afirma, o Espírito de Profecia afirma, que toda vez que um servo de Deus ele se ajoelha, pedindo ali a presença de Deus na sua vida, pedindo ali que Jesus possa se fazer presente na sua vida, Deus pode mover todos os anjos do céu para ajudar você, e ele vem em pessoa para ficar junto com você em qualquer provação que você enfrenta. Jesus desce do céu em pessoa para fazer você vencer Satanás. Então, gente, podemos confiar nesse Deus que já venceu o grande conflito. E por causa que ele é vitorioso, nós também podemos ser. Então, Daniel só pôde entender aquela visão. A obra do templo só pôde ser reconstruída porque Jesus veio. Então, que você possa ter a presença de Jesus hoje na sua vida, em seu coração, para ajudar você a ser mais do que vencedor. Amém. Amém? Então, um dia nós vamos ouvir a voz de Jesus, do arcanjo Miguel. Porque lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Com a voz do arcanjo, com a voz de Miguel, todos os mortos em Cristo vão ressuscitar e juntamente com os vivos vão ser todos transformados. Amém. Então, gente, é pela voz de Jesus que o mal é vencido, é pela voz de Jesus que todo problema em nossa vida é resolvido, e é pela voz de Jesus que os mortos voltam a viver, que a doença é curada e que nós vamos para o céu. Então confie nesse príncipe, confie nesse Miguel, confie nesse Deus Todo-Poderoso que está aí perto de você. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nós termos entendido essa visão aqui do capítulo 10. Muito obrigado porque nós conseguimos entender aqui essa realidade do conflito. Estamos numa guerra, mas já estamos do lado vencedor. Amém. Nos ajuda a sermos vencedores em todas as coisas, porque estamos do teu lado. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Sim, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda a entender a tua palavra. Que o teu Espírito possa estar junto conosco, nos ajudando a compreender essas profecias, para que nós não possamos ignorá-las, como a gente tem feito até hoje, mas que a gente possa passar adiante para aqueles que ainda não sabem. Por favor, Senhor, nos unja, fica em nossa companhia, vem em nosso auxílio, vem em nossa proteção, como o Senhor veio para Daniel e como o Senhor veio para João. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Fiquem com Deus. Bom dia para todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Até amanhã. Meus irmãos. Até amanhã, Até gente. amanhã. Até amanhã.